Tudo bem, pessoal? O vídeo é sobre a relação entre demência e práticas de atividade intelectual. Então, desde leitura, novos cursos, como que esses fatores podem ajudar a prevenir a demência numa idade mais avançada. Então, essa é uma questão muito interessante, foi explorada agora num estudo com 15 mil pessoas. Eu vou estar deixando o estudo para vocês na descrição, para vocês conferirem. Demonstrou claramente o benefício que tem na prevenção da demência aquelas pessoas que praticam atividades intelectuais. Então, leituras, novos cursos, jogos, todos esses fatores que desafiam a sua capacidade intelectual, quando você mantém de modo regular, tem grande benefício para a sua saúde e para a prevenção de demência, tá? Algumas questões interessantes que foram encontradas. Primeiro, menor risco de demência naquelas pessoas que tinham bons hábitos e boa saúde física e boa saúde mental a partir de bons hábitos de vida. Então, essa questão do trabalho intelectual entra num contexto onde você já tem uma boa saúde física e uma boa saúde mental, tá? Então, essas são práticas que andam juntas. Então, você se organizar, ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental e manter a sua voracidade, a sua curiosidade intelectual. Tudo bem? Fato interessante do estudo é que se mostrou benefício também naquelas pessoas que desenvolveram esse gosto e essa curiosidade intelectual depois de uma faixa de idade mais avançada, ou que porventura diminuíram essa curiosidade intelectual no meio da vida e depois retomaram. Fato é que foi demonstrado, como já alguns estudos já haviam bem descritos, essa questão de você ter uma atividade intelectual mais intensa, se colocar desafios e o menor risco de desenvolvimento de demência. Eu acho que essa é uma consciência fundamental, cabe a todos nós, não só o alerta, como também o incentivo a familiares, amigos e conhecidos em relação a isso, tá? É um aspecto que cada vez mais, é uma doença que cresce cada vez mais, que de fato é muito triste você ver um familiar e você ter alguém da família nessa condição. Então, tudo que puder ser feito para a prevenção dessas condições é de ótima escolha. Lembrando que assim, essas medidas e essas decisões são tomadas logo cedo. Então, por exemplo, muitas pessoas muito novas, com 20, 25 anos, 26 anos, escolhem carreiras, opções de vida, trajetórias que não exercem uma dificuldade, um desafio tão grande para a pessoa. Muitas vezes por medo, muitas vezes por influência, muitas vezes por comodismo, por preguiça. Esse é um problema. Então, o indivíduo hoje em dia, de 20, 25 anos, ele tem que pensar a longo prazo, tá? Ele não basta pensar a curto prazo. Então, vamos supor que a gente tem uma probabilidade de pelo menos 70% a 80% de nós chegarem em uma condição física e de saúde mental adequada numa idade mais avançada. Então, será que a gente está se preparando para isso? Quer dizer, há fatores limitantes, de fato, para a gente desenvolver um trabalho intelectual com 70, 80 anos? Cada vez menos parece que não. Cada vez mais parece que não. Ou seja, você se cuidando, você consegue exercer suas plenas capacidades com 70, 65, 80 anos. Então, assim, é uma reflexão para quem é mais novo, para quem é da área da saúde ou para quem é interessado em condições de vida em relação a isso. Quer dizer, como que a gente estrutura a nossa vida? Será que a gente não se cobra muito pouco em relação aos nossos objetivos? A gente não poderia colocar objetivos, às vezes, maiores e, às vezes, um pouquinho mais de longo prazo, mas que lá na frente a gente vai colher benefícios maiores que vão nos desafiar, que vão nos tornar a nossa vida mais interessante, mais desafiadora, que a gente vai ter que correr atrás de mais ferramentas para lidar com aquilo e, consequentemente, ter mais saúde, ter mais sentido na vida. Então, essa é uma reflexão que a gente deve fazer. Muitas vezes, pela facilidade que é o nosso mundo moderno, a gente opta, muitas vezes, por se acomodar nessas facilidades. E isso, qual é o grau de influência na nossa saúde mental e na nossa capacidade intelectual? Será que isso não compromete a nossa compreensão do mundo, o nosso modo de dispor no mundo? Então, todas essas coisas de questionamento, né? A gente planejar logo cedo, por quê? Porque a gente tem, hoje em dia, toda a ciência falando a favor disso, a favor de que você tiver uma capacidade intelectual ativa, você tem prevenção de doenças, você tem
desenvolvimento de algumas habilidades que previnem depressão e ansiedade, por exemplo, a resiliência. Tá? Então, por exemplo, para você ter um objetivo de longo prazo, você precisa muitas vezes desenvolver uma resiliência maior. E hoje se estuda muito a resiliência como um fator protetor para algumas doenças mentais. Então, depressão, ansiedade, tanto é que teve agora um congresso em São Paulo com esse tema, né, resiliência. Então, assim, quais são as capacidades mentais que nós deixamos quando a gente opta pelo caminho mais fácil, tá? Então, essa é uma questão no final da linha, todas as vezes a gente tem que assumir a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa organização diária, os nossos objetivos, assumir o controle de todas essas vertentes. Isso é fundamental. Quer dizer, eu acho que uma saúde mental, ela não tem condição de se manter, de se sustentar se você não assumir a rédea dessas variáveis. Rédea não quer dizer que elas não vão fugir do seu controle, elas vão fugir do seu controle. Mas a questão é que você vai poder retomar essa rédea. O problema é quando você está alheio a isso. Quer dizer, mesmo que o barco está afundando, você está alheio a essa questão. Essa é uma condição complicada, né? Alheio e muitas vezes culpando o outro, culpando o mundo por isso. Essa é só uma reflexão assim, para mostrar o sentido de qual que é o panorama moderno. Então, assim, o indivíduo vai viver até 80, 70 anos numa condição boa de saúde. Então ele tem que se planejar e colocar objetivos compatíveis com essa condição. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima. Queria agradecer que a gente está chegando nos 20 mil inscritos em breve e falar que passando os 20 mil vai ter uma novidade no canal e passando os 30 mil também. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.